lindas que existe assim, tudo é lindo do Senhor, né? Ele conversando com a pessoa que está fugiu de casa para ver que ele está carregando aqui as coisas, as malas dele de costa, e o Senhor está sentado e conversando com ele sobre as coisas da vida, talvez da vida dele. E ele faz isso, amados. Ele faz isso. Se você chega a um ponto em que você ama o seu Deus dessa forma, e você vê aqui o coração sendo dado ao Senhor. Se você ama o Senhor dessa forma, se você tem dado o coração a Ele, você é casado com Ele, e sim, você faz todas as coisas agradáveis a Ele, você nunca vai ser chamada de prostituta espiritual. Prostituta espiritual, eu falo espiritual para o pessoal não entender errado, é porque quando você está com Ele, você é esposa dele, você é noiva dele, e se você sair atrás de outras coisas e não querendo, não vai ser contra você, né? Mas o seu coração, o que acontece com algumas pessoas de judeus antigamente, é que eles saem para tomarem conta, para fazerem as coisas do mundo. Tudo é baseado no coração e é só o Senhor que sabe fazer isso, tá? É só o Senhor que sabe fazer isso. E você dando esse coração para o Senhor, você procurar, querendo saber quem é Ele, você querendo fazer as coisas que agradáveis a Ele, é só isso que Ele pede. Só isso. Você não tem que ser perfeito, aliás, você nunca vai ser perfeito. Você não vá ao Senhor exatamente como esse garoto aqui está sentado conversando com Ele e traga com você todos os seus pecados e sujeiras. Tudo. Porque o Senhor fala, eu não conhecerei nenhum ímpio sequer, ímpio de coração, e não aquele que peca. Essa é outra coisa nova que está sendo falado aqui. Porque todos nós somos ímpios, e porque é impossível para o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré mentir. E ele falou que ele não vai conhecer nenhum ímpio sequer, como pode ele estar conversando conosco, ou com esse rapaz sentado no banco? Por quê? Ou você quer me falar que aquele rapaz sentado no banco ali não tem pecado? São coisas para pensar, são coisas que a Igreja de Deus não pensou por 2000 anos. Não pensou. Há sempre aquele pensamento de ser perfeito. Sempre há. A gente aprende muito mais sobre o inferno e sobre o pecado do que o amor do Senhor. Muito mais. Tanto é que muitas vezes eu ensino aqui o amor do Senhor, já vem um e fala, mas o inferno existe, porque está enraizado na gente. Está enraizado. Claro que o inferno existe. Enoque já viu, Jack já viu, um bocado de irmão já viu. A Bíblia fala que tem. Mas por que ensinar essas coisas para que os irmãos tenham medo? E vai ao Senhor com medo, ó. Se bem que isso não é ruim, qualquer coisa que te leva ao Senhor é bom. A demonstração que o Senhor está atrás do seu coração e o seu coração somente, olha, tem tantas mensagens na Bíblia que é impossível falar todas. E nas histórias dele. E aqui está, bem perante nós. E você vê, né, se você acompanha esse canal, eu já estou trazendo aquelas escrituras, aquelas palavras que ele falou. Você viu que é o 044 que eu falei, nossa irmã chegou perante o trono com os pecados, até ela assustou. A nossa irmã assustou, mas os meus pecados deviam ter ficado na porta do trono dele. E eu trouxe aqui perante ele. Se o pensamento que tem sido ensinado para nós fosse verdade, ela jamais conseguiria entrar no trono do Senhor, muito menos ficar na frente dele, muito menos estar até no céu. Como está esse rapazinho aqui? Esse rapazinho aqui está só na vida dele. A foto, né? Não dá para ver todos nós aqui, né? Desamparado, sozinho, sem alguém para apoiar ele emocionalmente. Não vamos falar nem espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, não tem onde morar. Olha só a bagagem do lado dele ali, as trouxas dele. Bem simples, quer dizer, não tem nada. Ele está totalmente desamparado na vida, sentado nesse banco, e aqui o Senhor aparece para ele. E eu declaro a você que esse rapazinho aqui está cheio de pecados.
pecado caindo do olho, do nariz, tudo lugar cheio, cheio, transbordando pecados. Porque fato número 1, de repente ele nem conhecia o Senhor, vivia com o mundo. Ó. Mas entretanto, não parece que essas coisas perturbam o Senhor. Está aqui negociando, porque o Senhor sabe. O Senhor sabe que aquele coração ali é dele. Isso fez toda a diferença do universo. Ele sabe. Ele sabe que aquele coraçãozinho atrás dessas coisas tudo aí, todas essas sujeiras, todos esses pecados, tudo aquilo que de repente ele fez até gozação do nome dele, riu do nome dele entre os amigos, aquelas piadas, né, que tem contra Jesus, aquelas coisas tudo. Mas ali está o Senhor, para cada um de nós, sem exceção, sentado ali, um maior bate-papo com Ele. Ele não faz isso conosco? E se você usa um pouquinho das escrituras, das palavras dele, ele não tem afiliação, ele não conhece, ele não se envolve, ele nem quer saber daquele que é rebelde, aquele que é ímpio, que odeia ele. Entretanto, ele, se a pessoa virar, ele volta à pessoa. Quando ele fala, eu não conhecerei nenhum ímpio sequer, é aquele que o Senhor já conhece o coração, é aquele que passou aquela jornada toda, está aqui olhando, olha ele, e não está nem aí para ele. Mesmo assim, o Senhor ama aquela alma. Mas o Senhor tem aquilo que nós não temos, que Ele olha e sabe cada porta do seu coração. E Ele já deu vários e vários exemplos que até nefelins, até gigantes arrependidos são salvos. Se você acompanha esse canal. Já deu vários e vários exemplos de assassinos de crianças, molestam as crianças primeiro, depois morreram aquele grupo, aquela gangue. A metade da gangue, quando apareceu, onde caíram de joelhos, se arrependeram, foram todos para o céu, mas a outra metade foram para Sheol, esperando aí uma segunda chance. Esse é outro assunto que eu vou falar. Eu queria falar isso para vocês, porque nós estamos chegando nesse ponto. Nós estamos chegando nesse ponto, você vai ouvir aqui no 707, que o maligno tem se levantado grandemente contra o povo de Deus. Chegou a hora, tá, queridos? Chegou a hora de você fizer exatamente o que foi falado na oração de abertura. Guerreiros até o fim. Ah, é? É mesmo? E nisso, o Senhor está permitindo que você seja testado por causa disso. Ó. E o Senhor sabe o que você está passando, o que nós estamos passando, dá licença, coloca o João nisso. Ontem dormiu muito mal, e eu vou falar os sonhos que eu tive, assustadores, tá? E os irmãos estão tendo isso, porque é vontade do Senhor avisar os seus filhos o que está acontecendo no mundo espiritual. Ele avisa, ele sempre falou isso, ó. Ele falou isso, meus filhos não vão andar cegos. Ele não falou cegos, só falou outra palavra, mas tipo assim, você não vai andar sem saber o que está acontecendo? Ele fala, ainda mais se você pergunta, ele fala assim. E eu perguntei, pai, o que está acontecendo? E ele me respondeu. Ele me responde através de sonhos que tem que ter um certo discernimento. Outros irmãos têm o Espírito Santo que vem e fala. Eu tenho que usar o discernimento que ele me deu, é o meu vaso. Então eu queria falar isso para vocês. Sim, estamos chegando naquele tempo em que a Terra está ficando cada vez mais escura, coisas esquisitas estão acontecendo. Nós vamos falar agora aqui, mais tarde eu vou falar os ataques acontecendo com todos nós, agora mesmo conversando com você, a maior dor na nuca eu estou tendo, começando a ter em mim. E eu já sei por experiência própria que é ataque do maligno. Uma vez o senhor já mostrou que ele fica com a mão assim no meu nervo da nuca. Uma vez ele mostrou um sonho isso. Mas aqui estamos. Estamos aqui, como o Senhor tem falado, agora é a hora da gente puxar, eu não lembro exatamente a palavra que ele falou, de forçar o seu andar para a porta da ovelha, portão da ovelha. Ele usou essa palavra, forçar, empurrar. O que ele quer dizer é muito, muito claro as coisas que vêm acontecendo
e para a gente pegar isso que ele tem mostrado para nós e forçar um pé atrás do outro e continuar nessa caminhada. É claro que ele está conosco. Eu não estaria nem aqui se fosse ele. Mas ele falou, força! Força! Antes você aguentava um copo d'água, agora força com 2. Porque, amado, a transformação está tão perto que você consegue cheirar, viu? E se você, eu vou mostrar, eu mostro nos sonhos, a outra aqui, eu não sei se vocês pegam isso quando vocês ouvem a história da nossa Marim, e ela falando da filha dela, a filha dela fazendo isso, aquilo, outro, e eu não lembro mais exatamente o que era, não coisa errada, coisa assim, eu acredito que o gerente dela é uma bruxa, eu acredito que foi o que eu li aqui ontem, e ela perguntou, quando é que, a irmã Maria perguntou, né, quando é que eu ia fazer isso com a minha filha? Quando minha filha, etc, etc, a resposta do Senhor. Quando eu chamar ela para mudar, eu vou tirar ela desse caso. E ele falou de um jeito porque está para acontecer, porque a filha, as coisas que a filha dela está fazendo, está acontecendo agora. E ele falou, quando eu chamar ela, essas coisas vão mudar. Quer dizer, é coisa que está muito prestes a acontecer. O Senhor deu um exemplo do que a filha dela está fazendo agora, não no futuro. Vocês pegam quando ele fala assim? Ele dá umas palavras aqui ou ali, né? E quando o Espírito Santo me toca, quando ele estiver falando, eu aqui falo para vocês, olha, ele está falando isso. Fiquem no barco, não fuja do barco. O inimigo está usando todas, ele vai tocar nesse assunto. Eu vou deixar até para o 707, para desviar você, tirar sua mente do Senhor. Tá? Eu tenho aqui um louvor feito pela nossa irmã Julinha. Um momento, por favor. Eu acho que antes de tocar esse louvor, eu já vou começar, já que eu tenho 2 sonhos. Sim, o pastor Jonas não vai estar aqui. Problema de internet. A pastora Nilva não está bem. Nós vamos falar mais sobre isso no 707, desses ataques dos malignos. Então, amados, o que eu vou ler para você aqui hoje, tá? É mantendo o foco em nosso grande Deus. Mantenha o foco em nosso grande Deus. Acabei de ler isso aqui em Romanos 6. Você olha no relacionamento que você tem com seu Deus e não com a quantidade de pecados que você tem. Se o mundo te ensinar, eu tenho que ser perfeito para chegar perante seu Deus, isso é mentira da boca do inferno. Vai para aquele que você ama. Vai para ele. E por tudo que ele tem falado, nossa, e há zilhões de escrituras, acabei de ler para vocês aqui, Romanos. Você não está debaixo do pecado ou da lei que ensina o que é o pecado. Você não está debaixo. Se você está fazendo o que está mostrando essa foto, você está dando o coração ao Senhor. Não se preocupe com mais nada. Porque o resto ele faz. Amados, meus queridos, por favor, escute o que eu estou falando aqui. Que está nas Escrituras, está na palavra dele. Você fizer isso que está sendo mostrado aqui, você dá esse coração para ele aqui. É isso aqui que ele vai falar para você, exatamente o que ele falou no 706. O meu favor está sobre você. É só isso que ele vê. Quando você for transformado, suas roupas vão mudar, seu pensamento vai mudar, etc, etc, etc. Você é um novo do Senhor. Novo do Senhor. Você é novo olhando esse canal? 703, vamos continuar falando aqui. Aqui a nossa irmã fala, obrigado por esse dia, isso aqui foi dado em 2023, o Senhor escolheu para passar nesse dia de sábado, mantendo o foco em grande Deus. Para os novos, por favor, são 3 páginas, eu acho que vai dar para passar aqui nelas, mas mesmo assim, tá? Às vezes eu passo algumas coisas para dar mais rápido. Osmistériodedeus.com e funciona no celular, tá? Funciona. Fiquei tão feliz, eu já vi isso antes. História de amor de Jesus, tá? Você pode olhar aqui e todas as histórias vão estar aqui que o Senhor rasgou o coração dele, de quem ele é, e ele já falou isso, ó. Ele tem feito isso para que a noiva, aqueles que têm dado o coração a ele, conheça quem ele é. Ele falou isso, ó.
Mensagem 577, página 7. Eu sei que você aprendeu mais sobre mim através deste processo. Eu vi você crescer e amadurecer em sua compreensão dos seus caminhos. Você cresceu para confiar em mim e ansiar por um tempo comigo. Aqui está a razão das mensagens. Que você passe a conhecer quem é o seu Deus e através disso tudo ter um bônus de você conhecer o céu, conhecer as coisas do céu, conhecer etc, etc, etc. E a mensagem já foi dada, é 703, tá? Se você for aqui no 703, já está aqui. E o que o senhor, deixa eu ver, 703 já está aqui, é uma das últimas. E já tem até, né? Já tem aqui um link que vai para o nosso canal. E quando eu tenho já a segunda vez, o senhor já chamou essa mensagem outra vez, então vai ser outra vez aqui. Então tem dois links, o senhor tem mostrado para mim que agora quando você dá um clique aqui, vai ter, quando eu dei a mensagem. E eu nunca pensei nisso antes, depois de tantos anos. E ninguém sabe, né? É uma coisa que vem na cabeça. Se acontecer na grande tribulação, que não há mensagens, não há nada do Senhor, o Espírito Santo já foi embora, a igreja foi embora, mas as pessoas que ficaram aqui, as uvas tardias, imagina só. Eu estava pensando, você se coloca, se eu me coloquei na situação dessas pessoas, imagina só, quando as pessoas procurarem e não achem, eles acharem um site como da nossa irmã Erin, com esse site aqui e outros que o senhor tem ao redor do mundo, que grande encorajamento isso vai ser para eles. Não estou dizendo que isso vai estar na grande tribulação disponível, tá? Não estou dizendo isso. Mas para o Senhor nada é impossível se Ele escolher deixar. Imagina só as pessoas na grande tribulação que não tem nada do Senhor, nem Bíblia, nada para elas. Elas poderem pegar aí um celular, porque o Senhor sim pode fazer o celular funcionar. Mesmo as pessoas derrubando o canal no YouTube, aqui, o Senhor pode fazer o canal aparecer só no celular daquela pessoa, tranquilamente, e a pessoa vai ter um live. Que maravilha, que encorajamento vai ser isso. Não estou dizendo que vai ser, só estou aqui falando. Então, aqui o nosso Senhor Jesus fala, Erin, suba para os novos, aqui onde o Senhor começa a conversar com ela, e aí ele falou, assim diz o Senhor, vamos falar novamente sobre as 12 águias que você viu. Essas águias voaram em um círculo fechado, as águias voando em cima, o sonho que ela teve, ou não, que ela viu na verdade, elas quase pareciam tempestade, ou um tornado, que às vezes estava fazendo em círculo assim no céu. O que elas estavam fazendo literalmente desacelerou o tráfego, enquanto eles diminuíam a velocidade para observar essa visão comum. Essas águias de cabeça branca, mas quando ela voa para a gente, todo mundo no meu carro para ver ela passando. Ela é enorme de ar, e ela tem aquele voo tranquilo assim, sabe? Para todo mundo, olha lá, e minha filha, minha esposa, olha lá. Isso é uma. Passando voando sobre nós, a gente para e admira mesmo. Imagina 12 passeando. Para tudo, né? Para tudo. O Senhor fala aqui, este é um sinal significativo, eu envio sinais com antecedência para pedir arrependimento. O Senhor continua, muitos se afastaram de suas práticas e rituais mundanos e fizeram uma avaliação de suas ações. Então as pessoas aqui estão se arrependendo. Qualquer coisa contrária ao meu espírito foi apresentada e tratada pela renúncia ao espírito envolvido que competia com o meu Espírito Santo. Há essa guerra dentro de você entre o Espírito Santo e o mundo. Há essa guerra dentro de você. Essa santificação que nós temos no Senhor, quando você se aproxima dele, você dá o seu coração a ele e traz você para ele, mas essa santificação continua para toda a eternidade, meus amados. Cada vez mais e mais você conhecendo o Senhor, cada vez mais e mais. Então, quando você que está ouvindo pela primeira vez, quando vocês estão ouvindo, é o nosso caso, que demos o nosso coração ao Senhor, mesmo assim nós pecamos, mesmo assim nós fazemos coisas sujas e depois nos arrependemos. Isso aconteceu comigo recentemente. Eu já falei nesse canal, me arrependi tanto desse cachorrinho que nós temos, cachorro já médio porte. E lá fora no quintal, ele fazendo essas coisas que não devia, eu gritando, ele correndo, aquele negócio todo, eu dei um tapa na bunda dele. Depois segurei ele pelo pelo, carreguei, e eu vi nos olhos dele que ele sentiu dor, aí eu parei de fazer isso.
Eu pedi perdão ao Senhor, pedi perdão por isso, como você sabe nesse canal. Olha só o que eu fiz semana passada. Eu estava aqui fora, o cachorrinho saiu pelo quintal e correu para o nosso vizinho, entrou dentro da garagem do vizinho, começou a correr junto com o vizinho lá, eu gritando, chamando ele, ele fazendo aquelas coisas tudo. Quando o cachorrinho passou perto de mim, eu agarrei o cachorrinho aqui pela nuca e carreguei ele pelo pelo, ó, tanta raiva dele. E levei para casa, só carreguei ele assim, ele chorando, né, que estava com dor. Novamente, eu me arrependi amargamente disso e eu falei para o Senhor, Pai, eu sou um monstro. Falei isso, eu sentia dessa forma. Como pode eu? Eu acabei de dar uma dorzinha no cachorrinho, eu senti tanta dor nele, um cachorrinho que o Senhor deu para a nossa família. Eu peço perdão, Senhor, eu sei que me arrependeu. Eu quando abri a Bíblia, abri na Bíblia que falava oração e arrependimento, e eu fiz isso. E ele sabe que eu arrependi do coração. E agora aqui, eu faço a mesma coisa que eu tinha acabado de pedir ao Senhor, não tinha 2 semanas, para me perdoar. Entretanto, amados, é assim que é o nosso andar. Você dá o coração a Ele, e Ele nisso Ele vai mudando você, ou seja, você vai ficando cada vez mais igual a Ele, vai te santificando, é isso que significa aquela palavra. O pessoal vai muito na literação do santificar, é separar, não, eu gosto de falar mais, é a aproximação sua dEle. Ou seja, aquele calor quando você aproxima dele fisicamente, na glória dele, aquela luz começa a te queimar, que faz as pessoas cair de joelho, não conseguem enxergar ele. Quanto mais se aproxima dele, mais você tem essas coisas. E isso acontece com todos nós. É essa caminhada com o Senhor. Entretanto, a coisa mais importante que existe, aqui está, é você fazer todas as coisas agradáveis ao Senhor. E nisso ele vai te moldando, vai aproximando você cada vez mais dele. É que nem ele fala que essas pessoas saíram de fazer essas coisas mundanas e chegaram a se arrepender, chegaram a questionar, por que eu faço isso tudo? Sim. À medida que você vai aproximando do Senhor, você começa a questionar essas coisas. Em você. Por favor, não questione essas coisas nos outros. Não faça isso, por favor. Só o Senhor sabe disso. Só Ele. É por isso que Ele falou, quando você for transformado, as pessoas vão vir de joelho e começar a confessar a você, mas Ele não está confessando a você, está conversando com aquele que vive dentro de você. E o Senhor falou, quando eles acabarem, você não vai lembrar dos pecados que eles falaram para você, porque é entre Ele e Deus, não tem nada a ver com você. O Senhor continua, bom, agora aqueles que eu tenho chamado estão sujeitos a um padrão mais elevado. Quer dizer, chegou a hora de parar de brincar, né, queridos? Parar de brincar de igreja, parar de brigar, eu sou do Senhor, o Senhor me ama. Tem que haver aquele esforço para fazer a todas as coisas agradáveis aos olhos deles. Tem que haver aquele esforço. E se você é chamado por Ele, você faz aquele esforço, porque todos nós erramos e pecamos. Todos nós. E quando o Senhor te mostrar um pecado e uma sujeira, arrependa-se imediatamente. O Senhor continua. Isso porque você foi refinada no fogo. Entende que é uma prática dolorosa. Portanto, você evita isso afastando-se das coisas do mundo para as quais eu não te chamei. O Senhor continua. Há uma seita de crentes judeus que afirmam que se os gentios obedecerem a certas leis, eles serão implantados no meu reino. Bem, este é um culto e uma forma de usar um espírito fariseu sobre aqueles que são zelosos, mas, para mim, ele não está eliminando a lei e os mandamentos dele de forma alguma, mas ele está falando que há aqueles que falam que se você é salvo pelas leis e os mandamentos, porque não conhece, obviamente, a palavra do Senhor. Ele falou, eu vim aqui para completar a minha palavra, eu não vim eliminar a lei. Está escrito abundantemente nas palavras dele, sem falar na história dele. E o Senhor continua mais, eu vou fazer com que seja simples de me seguir. Eu não exijo essas coisas. É por isso que há várias e várias pessoas no céu e nem sabem das festas santas do Senhor, mas amam Ele, dão a vida por Ele. Colocar dessa forma. Eu prometo a você que essas pessoas ficarão em choque quando o céu estiver visível na terra e eles perderem a chamada porque eles consideram certas pessoas indignas.
E sim, há aquele eu amo Deus, Deus me ama e você não ama e começa o julgamento. Mas isso é muito feio, tá? Isso não era para estar no tempo desse jogo agora, isso não era para estar entre nós mais, não era. Se ficar nessa ainda de julgar um outro irmão, comecem a perguntar a vocês mesmos o que está acontecendo. Nessa altura do jogo, isso não é mais pergunta, tá, queridos? O Senhor fala aqui, sou eu quem limpa? Fui eu quem te formou no ventre da sua mãe? Fui eu quem te moldou no seu vaso? Portanto, sou eu quem os purifica? Ou seja, aqueles que talvez nós estamos julgando. Amados, isso aqui é muito sério, tá? Como pode ele trabalhar conosco, se nós carregamos esse julgamento em nossos corações? Eu não estou falando em palavras, tem muitas pessoas que carregam, todos nós, carregamos essas coisas nos nossos corações e nós não falamos. Mas ele lê o seu coração abertamente, ele sabe que existe um problema lá. Quando nós julgamos uma pessoa, e eu não estou falando nem irmão, estou falando qualquer pessoa. Você esqueceu? Você esqueceu da nossa Marinha julgando aquele... como é que fala no Brasil, que cuida dos canos de casa? Né? O cara era mentiroso, o cara era ladrão, e o cara estava disfarçado para roubar ela. E o que o senhor falou? Cuidado em julgar as pessoas que estão tendo problemas na minha história. Olha só. Se você tem que tomar esse cuidado enorme para uma pessoa que é do mundo, que mente para você, que te engana, que quer roubar o seu dinheiro, ele fala para você, cuidado em julgar essas pessoas que estão tendo esses problemas. O que ele vai fazer com aquela que andam, que conhecem e amam ele? O que ele vai fazer com você? Ou não é que vai fazer com você? Como que vai ficar as coisas, né? Então, isso aqui que ele está avisando. Parar de julgar as pessoas no coração. Sim, tudo recinto do coração. Um vaso não pode descer a uma colina até o rio para encher. Eu carrego você, diz o Senhor. Sou eu quem te enche de água viva. Sou eu quem te derrama de dentro de você. Não é você que vai fazer. Quando você começar a fazer essas coisas, você não vai tomar esses milagres. Você não vai tomar essa glória. Não é você que está fazendo os milagres, é o Senhor dentro de você. O Senhor continua. Conta qualquer coisa que eu tenha te mostrado para trazer a mim, para confessar. Aqui estava tocando esse assunto. Eu vou tirar esse fardo de você. Aqui está. Porque você ama ele, você procura ele, mas Pai, eu não consigo eliminar esse pecado. Ele fala, bom, agora está eliminado. E você vem no outro dia, Pai, eu ainda estou com esse pecado. E ele fala, eu já eliminei, tirei de você. Aí você continua isso por 7 dias seguidos e fala, eu ainda continuo com esse pecado. Eu sinto isso para aquela pessoa, isso, aquilo, outro. Pai, eu não consigo parar de pensar nesse pecado. E ele fala, eu já tirei esse pecado. Hoje. Então você vai a ele 7 vezes 70. E ele fala, o seu pecado é eliminado de você 7 vezes 70. Não se fala mais. Que ele faz ali num ato. E ele não tem nenhum problema com isso. Porque o seu coração é dele. Ele não tem nenhum problema com isso. E ela fala assim, Senhor, então eu percebo cada vez mais o quão imperfeita sou. Isso acontece, amados, à medida que você vai aproximando dele, você vai tendo essa santificação, a gente vai conhecer, a gente vai vendo essas coisas. Por natureza, pelo Espírito que vive dentro de você, você começa a perceber que certas coisas, por natureza, não parecem ser boas. A nossa irmã fala, sinto muito, eu quero voar com daquelas águias, eu não quero ficar atolada no pecado, na rebelião. Olha só, atolado no pecado e na rebelião. Olha o que o Senhor fala, Erim, eu estou aqui, a cura está chegando, um grande mover do céu sobre a terra está aqui e pronto para ser exibido. A gente ora, ó Pai, vem, ele está aqui. Ele vai vir nas nuvens, é a segunda vinda dele, ele não falou na mensagem passada que vem 2 vezes. Vai ter aquele momento das nuvens, sim. Você, como remanescente do Senhor, você vai preparar o caminho do Senhor para a volta dele. João Batista.
O Senhor continua, eu sei que você está preocupada em perder algumas de suas bênçãos do Homé. Bem, Erin, você não deve ficar atolada em minúcias. Interessante, né? Ele não falou pecado. Interessante, né? Em pequenas coisas, ou coisas. Eu estou nos detalhes de te abençoar, não um aplicativo. Interessante isso, né? E ele fala isso para tirar as pessoas de ficar focalizado no pecado e focalizar nele. Ele fala, eu sou Deus, eu estou aqui, se tiver alguma dúvida, é só me perguntar. E ele responde, agora mais uma coisa, eu tenho colocado você e sua família em plena exibição, o seu sucesso, as suas lutas, suas preocupações e até mesmo os seus bons relatórios são para aqueles que leem, para que possam se relacionar com você. E quando ele falou isso, realmente eu nunca tive problema em falar essas coisas também. Né? Eu espero que relacione algumas pessoas, as pessoas podem ver o que acontece com todo mundo. O Senhor continua, eu te chamo para expor os seus erros e aqueles que vêm às áreas que eu estou chamando para limpar, então eles assim farão e ficarão agradecidos. Daqui a razão que eu não seguro meus erros. Eu só não falo às vezes em detalhes sobre os erros e pecados porque eles são nojentos, mas eu falo que eu tenho. O Senhor continua, aqueles que escolhem se considerar superiores e além da reprovação do Deus vivo, eles então não podem ser usados por mim. Embora eu tenha um alto padrão para você, eu também te amo. Eu estou aqui em seus problemas, eu tenho te carregado, eu tenho te falado e te coberto, eu tenho te enviado ajuda. Tudo isso é para que nada te falte, nada de bom. Isso tudo é para que você continue a ser usada por mim. O que ele está falando aqui, amados, é que ele fala, mas há muitos dos filhos deles que estão resistindo a ele. Note que eu falei, filhos. A mensagem passada foi muito clara do Senhor, que esses filhos ele não vai usar porque eles não ouvem ele. Mas eles vai ser levado para onde? Para o campo do oleiro, foi falado aqui na mensagem passada. E eles vão estar lá com quem? Com aquelas pessoas que resistiram o Senhor. Aqueles que não querem resistir ao Senhor, tem resistido o Senhor. Juntamente com esse aqui que conhece o Senhor, mas não faz o que ele quer. O Senhor fala, vira para a direita, eles viram para a esquerda. Então, que finalidade eles vão ter para essas pessoas? Como ele pode usar aquelas pessoas? Entretanto, eles não estão no inferno queimando, como a terra gosta de falar. Eles estão tudo no campo do oleiro. Porque eles conhecem o Senhor, reconhecem que o Senhor é Deus, mas eles têm esses problemas ainda, que é só o Senhor ainda que vai lidar com eles. Aqui está, amado, aqui está uma fraçãozinha do amor dele com sua criação. Principalmente aqueles que conhecem ele e reconhecem ele como Deus. Continuando, o Senhor fala, embora você não tenha proclamado a sua outra preocupação, eu sei dela e eu posso lhe garantir. Eu vou cuidar de você, você não precisa te preocupar, agora é um dia lindo e eu tenho feito para você. Sai, regozije-se, você é grandemente amada e eu estou com você. Ele deu Salmos 37, se você quiser ler. Ela leu aqui, Salmo 37 está no meu coração hoje. Depois de lê-lo, tudo o que eu posso fazer é, ó meu Deus, obrigado, Senhor. E a linha do Salmos 37, leia por favor no seu tempo. Essa é uma escritura perfeita para nós agora. E o Senhor fala o quê? De nada. Gente, o Senhor... Obrigado, Pai. Ele vem falar de nada. Maravilha, né? Grave isso em seu coração, Erin. Ou seja, grave isso, o quê? Eu te amo. Meus amados, espero que tenham gostado dessa primeira parte.